camada física, comentamos sobre a camada de enlace de dados na aula passada, e nós fizemos aqui um mapa conceitual da camada física, depois nós vimos a camada de enlace de dados, mais um mapa conceitual, depois nós fizemos um mapa conceitual que fazia um resumo das redes de computadores, né? Então, vamos lá, redes de computadores é uma internet, redes de computadores, o que fazer? Então, ela usa um modelo de referência chamado OSI. Esse modelo é constituído em 7 camadas. Numa visão de baixo para cima, camada física, enlace, camada de rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Lembrando que alguns livros começam de cima para baixo, né? Top-down. E alguns livros começam de baixo para cima. Aí fica ao critério do leitor, do aprendiz, a estudar o livro na sua sequência. Como que eu faço uma rede de computador? Então, aí você pode foi criada uma arquitetura, você pode criar uma arquitetura. A mais usada hoje é o modelo TCP/IP, e esse modelo se baseia nas 7 camadas do modelo OSI, né? As redes também podem ser classificadas de acordo com a sua abrangência geográfica, né? Então, ela pode ser uma rede MAN. Tem a PAN também, que a PAN é a Personal Area Network. É aquela rede pequenininha de casa, onde você tem, por exemplo, um celular se conectando ao NOT ou uma televisão via Bluetooth, né? Via Bluetooth. Então, é uma rede PAN. Aí você tem a rede LAN, que é a Local Area Network, que é a própria rede do escritório, também é de casa. Quando você tem dois ou mais computadores interligados, um smartphone, a TV. Exemplo aqui, né, nessa figura, ó. Isso aqui é uma LAN, televisão, computador, roteadores, videogames. Hoje é chamado também de Home Network, mas aqui é classificação geográfica, então é uma LAN. E a rede MAN, que é a rede Metropolitan Area Network, uma rede de uma cidade. Por exemplo, a prefeitura, ela interliga seus postos de saúde, os seus escritórios, essas unidades administrativas distribuídas por uma cidade, por um município. Então, é uma rede MAN. E a rede WAN, que faltou aqui também, a rede WAN, que é World, né, Area Network, que é a própria internet que está aqui, na verdade, né? O tipo de transmissão, geralmente, pode ser ponto a ponto ou difusão. Né? Ponto a ponto é quando um elemento de chaveamento, né? Por exemplo, um roteador passa para outro roteador, ou uma máquina passa para outra, não passa para todas de uma vez, que é o caso da difusão. Uma máquina transmite, todas podem receber o sinal, mas só ao destino que vai processar. Tá? Difusão. Ok? Dúvidas? Não. Tá bom. Aqui nós temos aqui uma arquitetura TCP/IP do lado direito, e do lado esquerdo nós temos o modelo OSI, as 7 camadas. Tá? O modelo TCP/IP, a pilha TCP/IP, ela é formada por 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Algumas literaturas ou algumas referências colocam 4, tá? Depende do autor, ok? Às vezes você vai pegar um livro para ler e tem 4. Ah, mas por quê? Porque é o autor que colocou daquele jeito. Às vezes eles juntam a camada física e de enlace numa camada só. Por isso que se tornam 4 camadas, tá? Então, nós temos aqui o enlace e físico nas 2 camadas iguais. Aí nós temos a camada de rede do modelo OSI, aqui em rede ou internet. Alguns modelos, algumas literaturas, né? Alguns livros falam rede, outras falam internet, camada de internet. É a mesma coisa, tá? Eu destaquei em vermelho aqui, porque é para saber onde nós estamos estudando. Aí a camada de transporte, que nós vamos ver mais à frente. E depois nós temos a camada de aplicações, ok? Então aqui, ó, a camada de seção, apresentação e aplicações do modelo OSI estão todas incluídas ou constituindo a camada de aplicação. Ou seja, todos os protocolos, todo o funcionamento dessas 3 camadas estão representadas pela camada de aplicações da pilha TCP/IP. Tudo bem? Bom, dando continuidade na camada, Sim. na camada de rede, obrigado. A camada de rede, então, ela
possui protocolos que atuam no encaminhamento dos pacotes, ok? Tratam os endereços dos pacotes e também as informações de problemas de transmissão ao longo da rede. E faz associação dos endereços IP, que nós vamos ver hoje, com endereços de placa de rede, que seriam os MAC address. Bom, nós paramos aqui no slide 13, então, né? Lembrando que aqui no slide 12, a camada de rede realiza o serviço de comunicação do hospedeiro-fonte. Lembra que eu tinha falado de host também, né? Fonte, onde origina os dados, para o hospedeiro-destino. Ou seja, ela vai encapsular os segmentos da camada de transporte em um datagrama, pacotes de dados na internet, e os enviar até o seu destino, definindo uma trajetória apropriada. Por essa trajetória, inclui a passagem de diversos nós, que eu tinha falado para vocês, os nós, todo equipamento que tem um hardware, um software e um endereço lógico e físico, um endereçamento, que fazem o quê? São intermediários à rede, e a camada de rede deve conhecer as topologias das outras redes e ser capaz de escolher o melhor caminho, que é o roteamento, tá? Porque os pacotes podem percorrer. Bom, a camada de rede é a camada mais baixa, que lida com a transmissão fim a fim. Ela possui duas funções essenciais da camada: roteamento e o controle de congestionamento. Roteamento é o melhor caminho que o pacote deverá seguir e, para que não haja uma sobrecarga de pacotes de recebimento, ela faz um controle de congestionamento, que a internet não fique lenta, né? Ela também é responsável por endereçamento, mapeamento entre endereços de rede e endereços de enlace, estabelece e libera conexões de rede, transmite pacotes de dados e outros. A camada de rede e arquitetura internet, terceira camada, né, que nós estamos falando, não faz nenhuma restrição aos tipos de redes, ou seja, LAN, MAN, PAN, rede de outros tipos de rede, por exemplo, ponto a ponto, topologia de difusão e tudo mais. Então, ela não faz uma restrição aos tipos de redes que são interligadas para formar a internet, comutação de circuitos, ok? Portanto, qualquer tipo de rede pode ser ligada, bastando para isso que seja desenvolvida uma interface que compatibilize a tecnologia específica da rede com o protocolo IP. Bom, então, assim, se você for criar uma outra rede, ou você for interligar outro tipo de rede, né, por exemplo, uma rede de difusão com uma rede de ponto a ponto, né, ou uma rede wireless mesmo, assim, mais uma arquitetura mais física, né? Não tem problema. O que importa é que aquela sua rede, ela tem que trabalhar ali na camada de rede dela, para que ela implemente o protocolo IP. Lembra que eu falei na aula passada que protocolos são os programas, são algoritmos que atuam em cada camada. Ou seja, cada camada de rede tem um ou mais protocolos que são responsáveis por atuar naquela camada e pegar aquelas informações, aqueles dados e passarem para camadas de baixo. Ou receberem os dados da camada de cima, processar esses dados e transmitir para a camada de baixo. Isso é um protocolo. Ok? Eu posso então estudar um protocolo de rede, criar um protocolo novo? Pode. Você pode melhorar os protocolos já existentes. Ou seja, os protocolos já existentes, recebem constantes melhorias. Tá? Então, isso é uma função da camada da interface de rede. Portanto, é responsável por transmitir pacotes de dados, datagramas IPs, que é a unidade básica de transferência nos protocolos de internet, vindos da camada internet sobre uma tecnologia de rede física. Basicamente, essa função se resume nos seguintes serviços: mapeamento de endereço, que são lógicos. Então, o endereço IP é lógico, sob endereço físico, que são os endereços MAC. E fazer o encapsulamento de datagramas IP para transmitir em um meio único específico. Bom, nós tínhamos falado aqui também, deixa eu ver onde que eu acho que não está nesse slide, não. Sobre encapsulamento. Não está no outro slide.
Vocês lembram do processo de encapsulamento? Vocês lembram o que era o processo de encapsulamento? Pessoal, lembram? Quem pode me falar o que é um processo de encapsulamento? Não seria você, tipo, armazenar uma determinada informação e passar para a próxima camada? Isso, Maria. Né? Você pega uma informação da camada... Se você está na camada de rede, você tem duas camadas acima. Vamos pensar assim, a camada de transporte e a camada de aplicação. E se você, considerando a camada de rede, você tem duas abaixo, que é a enlace física. Então, o processo de encapsulamento, você pega a informação que você recebeu da camada de cima, processa essa informação, né? Você guarda essa informação. Você não faz nada nela. Você só lê lá a informação que a camada de cima te passou. Aí você cria as informações necessárias que você tem que fazer. No caso da camada 3, nós estamos vendo aqui que ela vai fazer o quê? Ela vai encapsular datagramas IP. Ela vai colocar o endereço IP daquela máquina. E aí ela vai passar para a camada de baixo o seu header, né? As suas informações que ela foi processada. Entenderam? É mais ou menos uma analogia quando você, por exemplo, trabalha num centro de expedição, né? Você tem o produto lá na prateleira, então é a camada física, aí você é uma pessoa responsável por retirar o produto da prateleira, né? Escolher o produto que o cliente comprou, aí você vai lá, pega esse produto, passa para a camada de, por exemplo, de empacotamento, né? Então, você pega o produto, dá um ok lá nele, né? Tá tudo ok com a caixa. Quer dizer, você adicionou nesse pacote a sua verificação. Você deu um ok, falando que a camada de coleta do produto tá ok. Aí você passa para a camada de embrulho. Aí a camada de embrulho verifica lá o ok da camada anterior, faz um embrulho e coloca um outro ok. Esses oks, né? É uma tag, uma etiqueta que vai encapsulando. Vai demonstrando que passou por cada camada e está ok. Aí a camada de empacote de embrulho passa para a camada de despacho. Então, a camada de despacho verifica que a camada de embrulho já fez o seu embrulho, adicionou um ok lá, um visto. Aí a camada de despacho pega esses dados, esse pacote, e leva, por exemplo, para a camada de transporte, transportadora. Aí a camada de transportadora pega esse produto, verifica que deu um ok, está tudo bem, e vai fazer o roteamento, né? Vai seguir pelas rotas aí de transmissão até chegar na casa do destino, no caso do comprador. Tá? Então, seria análogo a isso. Bom, a arquitetura de rede TCP/IP, como nós estamos falando aqui, ela é denominada de Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet. Então, o protocolo de internet, ele é um dos principais protocolos que trabalha na camada de rede. Então, ele é responsável por endereçar o pacote na rede. Tá? E aí, o que acontece? Em redes TCP/IP, os dados são enviados aos computadores por meio de endereço IP, semelhante ao envio de uma carta para o seu destino. Ao configurar uma rede que utiliza TCP/IP, cada host, computador ou equipamento de comunicação solicita o número do endereço IP. Né? Cada host que utilize TCP/IP possui um endereço IP único na rede. Ou seja, nunca o outro host poderá ter um endereço IP igual ao de outro host em uma mesma rede. Então, quando você quer enviar uma carta, você quer enviar um presente para alguém através dos correios, você tem que saber o endereço de destino. Né? Você é o remetente e você tem que saber o endereço de destino. E você sabe que nenhuma casa, teoricamente, no mundo todo, não pode ter endereço de destino. Tá? Então, nesse caso, é igual, desculpa, não pode ter um endereço de destino igual. Então, você, quando for enviar o endereço, você tem que saber o destino. Na rede de computador é a mesma coisa, né? A rede de computador, ela não
pode ter duas máquinas com o mesmo endereço IP. Tá ok? Bom, o endereço IP, ele é composto por 4 números. Bytes, tá? 4 números, bytes, separados por pontos. Né? Para facilitar a utilização de endereços IP, o ser humano, né, para ficar mais fácil para nós humanos entendê-los, utiliza-se a notação ponto decimal, onde cada octeto é traduzido no seu valor em decimal e separados por ponto. A gente fala octeto porque é composto por 8 bits. Composto por 8 bits, tá ok? E aí, esses octetos são traduzidos para a linguagem humana, que são formados por bits. O endereço IP, ele é formado numa parte que representa a rede, qual a rede que esse endereço IP representa, então é denominado de NET ID, e a outra parte representa o que identifica o host, o número do computador na rede, tá? É igual o CEP, né? O CEP é formado por exemplo, o CEP daquela cidade, que Catanduva é 15800, né? Mas depois você tem outro número que representa, por exemplo, a região da cidade, né? Você tem lá 15801-333. Então seria a representação daquela parte da cidade. Então é o host ID, que vai representar a máquina na rede. Aqui nós temos um exemplo de um endereço IP na notação binária, que é o computador que vai entender, e na notação ponto decimal, que é a linguagem humana que nós vamos entender. Então, ele é formado por 4 números. 1, 2, 3, 4. Separados por pontos decimais. Cada quadradinho desse aqui, cada número desse é um octeto, formado por 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa conversão binária deu 131. No segundo octeto representa 8 bits. É formado 107. Para formar o número 3, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e 2 uns. Formou o número 3. E para formar o 24, composto por 3 zeros, 11, 1, depois 3 zeros. Até aqui alguma dúvida? Tá, vou continuar então. Ok. Bom, nós temos aqui então, deu um enter aqui no final. Isso aqui que vocês têm que saber. Vamos resumir o que eu falei até agora. Nós estamos falando sobre a camada de redes. A camada de rede, ela tem responsabilidade de pegar o datagrama IP, o pacote, adicionar o endereço IP. O que é IP? Internet e protocolo. Internet e protocolo, no inglês. Traduzindo, protocolo de internet. Então, ela pega o pacote de dados, adiciona um endereço lógico, esse endereço é chamado de IP. Esse endereço IP, ele representa a rede, que é NET ID, e na outra parte dele representa o host ID, o endereço da rede e o endereço do equipamento que está enviando a informação. Tá? O endereço IP é formado por 4 octetos separados por ponto decimal. Né? 1, 2, 3, 4 octetos. Porém, essa versão de IP aqui, ela está acabando. Essa versão é denominada de IPv4, Internet Protocolo versão 4, que tem 4 octetos. A próxima, que já deve estar usando, que uma parte do mundo já está usando, é o IPv. Quem responde para mim? IP versão o quê? IPv? Quem fala? Não. Eu falo Quase. IPVA. Hã? Quase que eu falo IPVA, professor. IPVA, sai fora, isso aí é chato. Não, versão 3 não. IPv4 é versão 4, tem que subir. Versão 5 não é, então vai ser a versão o quê?
6. 6. 6, né? Acertei. Muito bem, Rebeca. Então, seria IPv6, assim, ó. IPVA não, sai fora. IPv6. Então, o IPv6 já é o endereço de IP que está sendo utilizado na internet, tá? Aqui no Brasil, o IPv4 era para ter morrido no começo do ano. Aliás, final do ano passado. Mas não morreu, né? A maioria das máquinas, assim, a maioria não, uma boa parte ainda está usando, inclusive as nossas, tá? Mas isso aí é assunto para a próxima aula. Então, o que acontece? Nós que estamos aprendendo redes de computadores, eu e vocês, nós temos que entender como funciona o IPv4, como ele é constituído, porém nós temos que começar a aprender o IPv6, tá? Por quê? Porque o IPv6 é a nova moda, é o novo endereço de internet e protocolo que está sendo utilizado hoje na internet no mundo inteiro, tá? Depois eu vou pôr um videozinho para vocês entenderem melhor. Bom, cada pacote IP possui em seus campos de controle o endereço IP origem e destino. Então, ele sabe que ali naquela tagzinha que foi adicionada a etiqueta, ela tem o endereço de origem IP, constituído pelo NET ID e Host ID. E o endereço de destino também constituído pelo NET ID e Host ID. Então, todo equipamento ligado na rede necessita do endereço. Lembrando que o endereço IP é lógico. Qual que é o endereço físico que representa a placa de rede? Como é chamado o endereço físico e qual camada ele atua? Quem lembra? Endereço físico, ele não muda. Ele fica fixo na placa de rede. Qual é chamado? Isso, Lucas. MAC. Muito bem, endereço MAC. Lembra que o endereço MAC, né, na de enlace, muito bem. Então, o endereço MAC fica na placa de rede. Ele representa uma parte do fabricante e a outra um número de sequência, lá, um número formado por sequência aleatória. Ele fica constituído na camada de enlace, né? Na camada de enlace. No modelo IP, ele poderia ser, né? Tem a camada de enlace, que é a próxima camada que a camada de rede passa para enlace. Depois passa para física, ok? Esse endereço não muda, o MAC, é físico. Agora, o endereço IP muda. Por exemplo, a minha máquina, ela tem um endereço IP, lógico, no meu provedor. Quando eu saio da internet, esse endereço IP ele vai para um armário. É um armário, uma prateleira, lá no provedor. Suponha que um de vocês também tenha uma conta cliente no mesmo provedor do que o meu. A hora que eu saí da rede, o meu endereço foi para a prateleira. A hora que você entrou, talvez aquele endereço IP que estava na minha máquina, vai para a sua máquina também. Então, por isso que ele é mutável, né? Ele sofre assim, ele é móvel. Ele vai pode ser endereçado. Só que a minha máquina e a sua não pode estar ao mesmo tempo com o mesmo endereço IP. Isso jamais pode acontecer, porque pode dar colisão. Como que eu vou mandar um presente para uma pessoa e aí, por coincidência, a outra pessoa também tem o mesmo endereço? O que o carteiro vai fazer? Quebrar o presente no meio e dividir? Não, né? Vai ficar confuso, né? Não pode. Então, os carteiros aqui levam cartas a destinatários encaminhando-os por país, cidade, bairro, rua, endereço e número de residência, numa estrutura de endereços que chamamos de hierárquica. Bom, como eu disse, o endereço IP é lógico, é configurado nos programas e sistemas de um dispositivo ligado à rede. Então, os programas que vocês vão desenvolver, que são desenvolvidos, as aplicações, se esse programa, essa aplicação tem necessidade de formar dados, criar dados, e depois enviar, né? Imagina eu mais uma pessoa no mesmo ID, e esse cara compra 20 mil de RP no LOL. Oi, LOL. Então, pensou? Aí um vai ser prejudicado e o outro não, né? Uma boa, né? Bom, nós temos aqui, então... Deixa eu voltar para o chat aqui, peraí, pessoal. Então, nós temos aqui a questão do endereçamento lógico. É isso mesmo. A gente acaba se confundindo e aí a pessoa vai receber uma mensagem que não era para ela, né? Porque existem 2 endereços IPs, tá? Bom, continuando. Nós temos também aqui a questão do endereço MAC, como eu falei. Perdão, desculpa. Estava falando das aplicações. Então, quando eu precisar fazer uma aplicação, um sistema que irá se comunicar numa rede,
ou seja, ele precisa enviar pacotes de dados e também precisa receber. O meu programa que eu estarei desenvolvendo precisa ter uma codificação que trabalhe com IP lá num determinado processo do programa, né? E aí já é diferente o endereço MAC. O endereço MAC é físico, como eu disse, né? Fica direto gravado no hardware, na placa de rede do host, tá? Sendo o endereço lógico, podemos nos referenciar o equipamento na rede, independente do tipo de hardware e arquitetura física. Ou seja, ele não depende do fabricante de uma marca de hardware utilizado, o IP. Aqui, nós temos classes de endereço IP. As classes foram feitas porque percebeu também que, com o tempo, algumas redes tinham muita máquina, né, muito host, e outras tinham pouco. Então, o que aconteceu? Os endereços IPs na internet são organizados em classes. Então, nós temos aqui. As classes determinam quantos bits são usadas para a rede, que seria o NetID, e quantos são usados para codificar a máquina na rede, o host. Então, nós temos a classe A, B e C. Nós trabalhamos mais com as classes A, B e C. A classe D e E são reservados para equipamentos, para tipos de rede que transmitem vídeos, algumas redes de pesquisas, algum tipo de rede com alguma configuração especial. Tá? Então, nós trabalhamos mais com A, B e C. Na classe A, o octeto, 8 bits que representa a rede, é 1 byte. Então, ela tem 3 octetos para host ID. Então, você percebe que na classe A, um octeto representa a rede. 3, os hosts. Então, você tem menos rede e mais hosts, né? Na classe B... Deixa eu voltar aqui, pessoal. Até na internet tem hierarquia. Pois é, verdade. Bom, na classe B, você tem 2 octetos, 16 bits, ou 2 bytes, para net e 16 bits para host. E na classe C, você tem mais octetos, ou seja, 3 octetos para net e um só para host. Entenderam? Né, começa com A, com B e com C. Né? Então, a classe B aqui, ela é médium, porém, ela tem um número a mais de host. Nós olharmos aqui nessa imagem, ó, por exemplo, a classe A, ela vai do número 1 ao 127 para NetID. Então, ela começa com o endereçamento 1, a rede 1, e vai até 127 redes com NetID. Então, ela consegue endereçar, você tem 126 redes, e cada rede dessa pode ter 16.516.350 hosts por rede. Foram as primeiras empresas, né? No caso a Xerox, lá nos Estados Unidos, outras empresas que receberam essas faixas de IP, né? Talvez elas nem vão ter 16 milhões de hosts, mas, por exemplo, o número 1 ficou com uma rede da Xerox. Eu não sei dizer se é a rede Xerox, mas, por exemplo, a classe 1, a classe A, o endereço 1 ficou com uma determinada empresa, e assim sucessivamente. A classe B, ela vai do 128 ao 191 de NetID. Então, ela representa 16.575 redes e consegue ter 64 mil hosts por rede. Tá? Então, ela vai do 128 ao 191. A classe C, que é mais usada aqui no Brasil, ela começa no 192 e vai até o 223. Então, ela tem 2.145.825 redes diferentes. Porém, cada rede dessa só pode ter 254 hosts. 254 computadores por rede. Então, se eu recebi um endereço de IP lá, o 9 começa com 92.168.1. Então, o meu host ID vai ser do 0 ao 254. Então, eu tenho só 254 hosts na rede. Aí você tem a classe D, que é 224 até a rede 239, multicast, para enviar para todo mundo, e a classe E, 240 até 255, que é reservado para fins de pesquisa. Tudo bem essa parte? Como é montado as classes, como são divididos os endereços IPs, em NetID e em HostID? Tudo bem? Alguma dúvida?
Tá. Isso é muito importante para vocês entenderem o funcionamento do IP, tá bom? Aqui tem as classes, como eu falei, tá? Bom, o formato do datagrama, o pacote IP. Como é formado o pacote IP, o datagrama IP, né? Um pacote IP está dividido em duas áreas. Cabeçalho, que é o header, né? Das informações do protocolo da camada de rede, ou de cada camada, né? E os dados, o payload. O cabeçalho contém toda a informação necessária para identificar o conteúdo do datagrama e tomar decisões de roteamento. Então, o cabeçalho de cada protocolo respectivo de cada camada possui informações de acordo com a funcionalidade daquela camada. No caso do cabeçalho da camada de rede, o IP, ele tem o quê? Identifica conteúdo e toma decisões de roteamento. Os dados são o quê? Nesta área está encapsulada a unidade de dados do nível superior, das camadas acima, aplicação, apresentação, sessão e transporte. Por exemplo, pode ser um segmento TCP ou um DP, né? Ou da própria camada, pacote CMP ou EGMP. Então, esses dados são oriundos das camadas superiores e da própria camada, que vai passar para a camada de baixo. Aqui nós temos um exemplo de como é formado um datagrama. Então, ele é formado por 32 bytes, então o endereço IP tem 32 bytes, a versão dele, o tamanho, o tipo de serviço, o comprimento total, identificação, flags, que são as etiquetas, tá? Tempo de vida do pacote, o protocolo que está transmitindo, o checksum, que é para verificar o cabeçalho, se houve uma corrupção de dados, o endereço IP de origem, que ele pega de 0 a 32 bytes, né? 0 a 31, no caso, considerando 0, e o endereço destino. Aí tem algumas opções, pedem, e aqui embaixo que é o payload, que são os dados do cabeçalho. Então, aqui nós temos o cabeçalho, e aqui os dados os dados do pacote que está sendo transmitido. Então, um datagrama IP é dividido em duas partes, cabeçalho e dados, tá? Aqui tem umas explicações a mais. Bom, depois eu continuo a aula que vem sobre as classes de endereços privadas. Vou passar um videozinho para vocês agora. Esse vídeo vai revisar um pouco também a questão de vocês sobre endereçamento, conversão de base binária e hexadecimal, tá? Posso passar o vídeo, pessoal? Pode. Obrigado. Eu estou compartilhando a tela aqui que eu não consegui. Aí. Estão vendo o vídeo, pessoal? Sim, Sim, mas tá sem áudio, normal? a gente tá vendo, mas não dá pra ouvir. Ah, não estão ouvindo? Espera aí. Desculpa. Mas contar até 10 é uma tarefa fácil. E até 100 ou 1000.
também ouvindo não é agora? difícil. Tudo isso se deve à escala decimal que nós utilizamos há muito tempo. É uma escala simples, na qual os dígitos variam de 0 até 9 e que pode ser contada nos dedos das mãos. Mas e se nós nascêssemos com uma quantidade diferente de dedos, como 2 dedos ou 16 dedos? Bom, nesses casos seria mais interessante trabalhar com outras escalas. Este vídeo explica escalas numéricas e conversões de base e foi feito pelo NickBR. Walt Disney é um estudante do curso de redes de computadores e sempre se perguntou como os computadores calculavam as coisas sem ter mãos. Bom, computadores não possuem dedos, mas entendem a função ligado e desligado, o que pode ser representado por 2 dígitos, 1 e 0, numa escala que chamamos de binária. Walt Disney aprendeu que todos os computadores operam e conversam entre si utilizando números binários. Ele sabe que eles funcionam e se comunicam com sinais elétricos e ópticos, que são facilmente representados dessa forma. Ademais, em seus estudos da faculdade, Walt Disney está com dificuldade em trabalhar com endereços IPv4 e criar subredes que utilizam números binários e decimais. O que ele precisa para entender melhor como trabalhar com endereços IP é justamente a conversão entre diferentes bases numéricas, como as bases decimal, binária e hexadecimal. Para converter um número decimal em um número binário, é preciso realizar divisões consecutivas por 2, até que não seja mais possível realizá-las, ou seja, até que se chegue a um número que não seja mais divisível por 2. Os restos de cada divisão, escritos da última para a primeira divisão, representarão o resultado da conversão. Ficou complicado, Walt Disney? Vamos ver como funciona através de um exemplo. Pegando o número 51. 51 dividido por 2 dá resto 1 e resultado 25. 25 dividido por 2 dá resto 1 e resultado 12. 12 dividido por 2 dá resto 0 e resultado 6. 6 dividido por 2 dá resto 0 e resultado 3. 3 dividido por 2 dá resto 1 e resultado 1. Unindo todos os restos da última divisão até a primeira, teremos o número 110011. Para o processo contrário, a conversão de um número binário para um decimal, é preciso fazer a conta inversa. Ao invés de usarmos a divisão, usaremos a multiplicação. Portanto, basta somar todos os resultados da multiplicação de cada dígito do número binário por 2 elevado a um número sequencial, começando por 0, lendo o número da direita para a esquerda. Complicou de novo, não é, Walt Disney? Bom, vamos entender, por exemplo, com o número 11101. Vamos somar 1 vezes 2 elevado a 0, com 0 vezes 2 elevado a 1, com 1 vezes 2 elevado a 2, com 1 vezes 2 elevado a 3, com 1 vezes 2 elevado a 4. O resultado final dessas operações deve dar 29. Walt Disney ficou contente por aprender a conversão através da matemática, mas achou o método um pouco complicado para usar no dia a dia. Existe uma outra maneira de pensar e entender as conversões, através de valores posicionais. Engenheiros e administradores de redes gostam mais dessa opção por oferecer uma maneira simples de operar com os endereços IPv4, que são muito utilizados na comunicação de dispositivos na internet. Bom, vamos ver como se faz. O endereço IPv4 é formado por 32 bits, que podem ser representados por dígitos binários. Computadores entendem esse número, mas fica complicado para seres humanos repetirem numa frase tantos zeros e 1 seguidos. Tente falar para outra pessoa o seguinte número: 1. Por causa disso, o endereço IPv4 é convertido em 4 grupos de números decimais, que podem variar entre 0 e 255. Logo, o exemplo anterior ficaria 179, 176, 147, 143. Muito mais simples. Mas como fazer a conversão de forma simples? Bom, cada número decimal do endereço IPv4 é composto por 8 dígitos binários. Vamos desenhar 8 tracinhos que representarão os 8 dígitos binários. Abaixo de cada tracinho, vamos escrever o multiplicador 2 com seu expoente relacionado à posição. Posição 0, 2 elevado a 0. Posição 1, 2 elevado a 1. Posição 2, 2 elevado a 2. Posição 3, 2 elevado a 3. Posição 4, 2 elevado a 4. Posição 5, 2 elevado a 5. Posição 6, 2 elevado a 6. E posição 7, 2 elevado a 7. É interessante perceber que o valor embaixo de cada tracinho é o valor do anterior multiplicado por 2. Depois, colocamos os dígitos binários do nosso exemplo em cima de cada tracinho. A partir de então, é só somar os valores de baixo que estão com o dígito 1 em cima e vemos o resultado 179, 176, 147, 143. Walt Disney gostou mais desse método por ser mais prático, mas uma coisa intrigou ele.
Em suas aulas no curso, ele já tinha ouvido falar de outra versão do protocolo internet, o IPv6, que surgiu para substituir o IPv4. O IPv6 trabalha com 128 bits, ou dígitos binários. E se antes já era complicado falar 32 dígitos binários de pessoa para pessoa, imagine com 128 bits. Como o número IPv6 é muito maior do que o IPv4, mesmo a conversão para decimais não ajudaria muito. Para facilitar sua representação, os endereços do IPv6 são escritos usando números hexadecimais, ou seja, utilizando a base 16. Como precisamos de 16 Pessoal, eu parei o vídeo aqui, tá? Por causa do trabalho de vocês. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Achei Eu que tô ficou muito passada. bem. Deu para dar Eu uma... tô chocado, Por quê? Muito, Porque a gente porque eu aprendeu. jurava que era mais difícil. né? Era mais difícil? Aquela hora dele, 1, 0, 1, 0, 1, Uhum. 1, 1, 0, 1, 0. Nossa, foi muito engraçado. Dá uma angústia, né? Não dá um negócio na hora? Nossa, ô professor, você leu o chat? Deixa eu ver aqui, peraí. Não. KKK, aí tá falando 0 e 1 sem parar. Ah, sim. O que é mais difícil, fazer a conta ou falar Walt Disney? Professor, Walt Disney é o Walt Disney em português. Ah, não Você sabia tem disso, é ideia verdade? disso? Colocaram aqui Walt Disney. É Walt Disney em português, é verdade? Eu tenho mais que certeza, é muito parecido para ser conhecido. É só 6 mesmo, hein? Só falta colocar o Brincadeira. fone. Não, eu sei, mas é bem parecido, né? Walt Disney, né? Essa foi boa, eu gostei. Walt Disney, né? Olha os nomes que eles colocam. Mas, bom, tem gente que chama Walt Disney, sim, né? Mas eu acho que isso aí complementou um pouco, não, reforçou bastante sobre as aulas do professor Kleber, nas conversões, né? Que o primeiro impacto, quando você vai converter números binários, a gente fica meio doido, né? Não, professor, se tivesse aprendido desse jeito, acho que ia ser mais fácil. Então, esse vídeo aí eu falei, eles vão gostar, acredito eu, porque ele traduz de uma maneira tranquila também a conversar. Depois eu vou passar o endereço para vocês. Eu vou disponibilizar ele também no meu canal no YouTube, mas ele está na internet lá, gratuitamente, no site do NICBR, né? Então, também reforçou aqui minha aula, né? Ó, a gente sabe que o endereço IPv4 é formado por 32 bits, né? Mas é 32 bits cada octeto, lembram disso? Cada octeto, acho que não coloquei aqui. Mas cada octeto, onde está aqui? Aqui, ó. Deixa eu... aqui não tem, mas cada octeto do número, né? Cada tracinho lá, né? Então, ele é formado por 4 octetos. Se você fizer 4 vezes 8, vão ser 32 bytes, né? Ou cada octeto é 8 bits. Então, dá 32 bits, que é a representação. E aí, nós vamos comentar nas próximas aulas, e vou passar para vocês uma atividade assíncrona a respeito do IPv6, que tem um material gratuito na internet, um material totalmente bem explicativo, uma apostila, que é também relacionado ao NICBR, né? Porque o NICBR ele é responsável pelo IP do Brasil, pelo funcionamento da internet aqui no Brasil. Aí eu vou comentar com vocês, depois eu vou deixar o trabalho lá, tá? Bom, aí, se você desmembrar, então, o datagrama, o pacote IP, na camada 3, ele vai ser desse jeito, né? Ele vai ser desse jeito aqui, ó. A versão dele, né? Ele é formado de 0 a 31 bits, né? Representando aí o endereço de IP, origem e destino, tá? E mais os protocolos que ele vai trafegar, ICMP e tudo mais, e os dados das camadas de cima. Aí, isso aqui é encapsulado para a camada de baixo, que é a camada de enlace, né? Endereço MAC, tá bom? Isso aqui é interessante vocês saberem, eu não vou aprofundar nisso, tá? Mas a gente tem que saber que ali tem um payload, tem um cabeçalho, desculpa, que tem informações respectivas à camada de rede, né? O endereço destino, em origem, destino, tempo de vida que esse pacote vai andar pela internet, o protocolo que está trafegando, tá? Um controle controle de integridade, né, do cabeçalho, se foi corrompido durante o envio e recebimento, tá bom? Data e hora, né? Timestamp, e dados que são relativos às camadas de cima que estão sendo transportados, tá?
A próxima aula eu vou comentar sobre endereços especiais e reservados. O que seriam endereços especiais e reservados? São alguns endereços que eles não podem ser utilizados na internet. São endereços IPs, né? Classe A, da classe B e da classe C. Só que eles são reservados, de acordo com a RFC 1918, que eles só são utilizados por uma rede interna. Por exemplo, a rede da nossa casa. Então, os equipamentos da nossa casa, a TV, a geladeira, o micro-ondas, as câmeras, o smartphone, meu Hackbox, meu PlayStation 4, meu notebook, tudo isso vai ter um endereço IP. Só que o endereço de IP privado ou reservado para a rede interna. Ou seja, eles não podem ser utilizados no funcionamento da internet. Tá? Eu vou comentar com vocês sobre a aula que vem sobre isso. Tá? Para terminar essa parte de IP. Tudo bem? Uma pergunta. Alguém falou alguma coisa? Uma Stephanie? pergunta. Ah, Perguntaram qual que é o nome do canal. então, antigamente era classe do Ed. Aí eu mudei para Edivaldo Pastor e Valentini, que é meu nome. Mas ainda eu ia mudar para outro nome. Então é Edivaldo Pastor e Valentini. A aula passada já está lá, de PRC, tá? Aí depois eu vou colocar essa aula também lá, gravar para vocês revisarem. E mais os vídeos, tá ok? Bom, Walt Disney, o menino Ney tá em tudo. Não é o Joãozinho, ainda bem, né? Bom, falar um pouco sobre as profissões, então. Era isso que eu queria falar que a Stephanie pediu também, né? Para terminar a nossa aula de hoje. Posso falar? Sim. Bom, o curso de vocês, como é formado para rede, peraí. O curso de redes de vocês é a questão de técnico em redes de computadores. Mas vocês observaram também que tem várias disciplinas, como linguagem de programação, como tem gestão e administração no terceiro ano, né? E vocês têm o curso técnico integrado também nas disciplinas básicas. Antigamente, nós fazíamos cursos de computação profissionalizante. E hoje nós temos aí, no caso, o curso técnico integrado. Graças a Deus e graças à evolução tecnológica, isso não tem parado nas profissões antigas. Se você fosse fazer um curso antigamente para ser digitador, hoje não existe mais a profissão de digitador. Por quê? Porque antigamente pessoas pegavam um monte de faturas, lá, de notas e ficavam digitando. Mas hoje existe uma profissão que é o analista de suporte, que é o analista, por exemplo, de redes, que é o técnico em redes de computador. Eu gosto de falar técnico em redes, mas eu gosto de falar também analista de suporte, que quando você for ser registrado na carteira de trabalho, você vai ter lá analista de suporte técnico, analista de suporte, né? Inicialmente, vocês podem começar, por exemplo, a trabalhar com configurações de redes pequenas, né? Já no primeiro ano, após terminar o primeiro ano. Por exemplo, você pode prestar um serviço de formatação de computador, você pode instalar o Linux, que vocês vão aprender no segundo ano, mas pode instalar um Windows, vocês podem configurar a máquina de uma pessoa, por exemplo, instalando um pacote Office, instalando um bom antivírus. Você pode prestar serviço como digitar um texto no Word, como fazer uma planilha básica no Excel, como acessar a internet. Por exemplo, hoje as pessoas têm muitas dificuldades em relação a como pagar uma conta, a como baixar um boleto e como pagar uma conta na internet. Isso, muitas pessoas têm dificuldades e têm medo também. Então, você pode instruir essa pessoa a como acessar um site seguro, a como baixar um boleto, né, como eu disse, como fazer o pagamento dessa conta, tanto no celular pela internet. Você também pode, hoje, ter uma profissão que está em alta, continua em alta e sendo remodelado, como eu disse, é a configuração de pequenas redes em casa. Antigamente, você só conectava o computador da pessoa no modem da internet, na linha telefônica. Você ia lá, configurava o modem, colocava um discador do provedor dela lá, e ela acessava a internet em uma máquina. Hoje, dificilmente uma casa só tem um equipamento, um host. Hoje você tem um computador, um PC, provavelmente você tem um notebook, e provavelmente você vai ter 2 ou mais celulares. E também existe a televisão, foi aquilo que eu falei, da Home Network, né? Home Network. Hoje, se você
a maioria das casas tem esse modelo de layout aqui, ó, né? Tem esse layout aqui. Tem um provedor contratado de internet, ela vai ter lá uma Smart TV, né? Como eu disse, um computador, um roteador sem fio. Você colocar uma boa senha, a pessoa vai falar para você, eu quero dividir a rede da minha casa para visita e para minha rede privada, né? É que vocês vão aprender isso aqui no 3º ano, rede sem fio de computadores, mas não é tão complicado o básico, aprender esse básico. Fazer o cabeamento, por exemplo, o meu computador, a minha televisão, o meu PC e o meu videogame, ele tem que ser conectado não sem fio, ele tem que ser conectado via cabo. Então, você vai ter que fazer o conector aqui para conectar num videogame e conectar no switch. Isso vocês têm que saber saindo do curso fazendo, né? Por quê? Porque pessoal, estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Desculpa, aí aconteceu um problema e acabei voltando em outra sala aqui. Mas agora todos estão aí, né? Tá. Desculpa, bom, passou um pouquinho da aula aí, né? Eu estava falando sobre a profissão, então. Eu vou terminar aqui, aí a aula que vem, eu continuo. Eu começo a aula que vem falando sobre isso, então, da profissão, sobre a questão. Desculpa aí, Stephanie, o problema que aconteceu. Aí eu comento com vocês, então, eu vou trazer algumas profissões mais relevantes da área de vocês, comentar sobre os caminhos, né?
Mas lembre-se que vocês têm que sair do curso, então, entendendo configuração de cabeamento, configuração de redes, sabendo diferenciar a dispersão geográfica e também a questão de instalação de softwares, né? Windows, Linux, não fazer distinção qual é o melhor. O que importa é vocês saberem trabalhar com os dois, né? E a comunicação dessas redes. E depois vocês vão saber mais à frente também alguns equipamentos que fazem esse tipo de conexão e também testagem de cabo, por exemplo. Tá? Alguma pergunta a mais? Não. Não, professor, nenhuma. Tá. Alguma dúvida em relação ao assunto da aula? Também não. Tá, então eu vou deixar disponível esse vídeo no meu canal. Depois eu vou lançar, até o final do dia, a atividade assíncrona, que vai ser baseada naquele vídeo que eu passei para vocês, na continuidade dele, e sobre PV6. Tá? Nós vamos falar sobre PV6. Tudo bem? Então, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Muita paz e saúde a todos. Qualquer coisa, me envie e-mail. Aos poucos eu vou respondendo. Uma ótima semana e uma continuidade da segunda-feira. Abraço. Fica com Deus. Tchau, professor. Tchau, professor. Vai com Deus. Obrigado pela presença aí de todos.